Está acontecendo uma coisa que praticamente nunca tinha acontecido na história. Pela primeira vez, dentro de uma mesma geração, homens e mulheres jovens estão andando em direções políticas opostas. E a distância entre eles só cresce. Não é uma diferença pequena. Em alguns países, virou um verdadeiro abismo. E olha que estranho. São pessoas que moram nas mesmas cidades, estudam nas mesmas salas, trabalham nos mesmos lugares, às vezes dormem na mesma cama e enxergam o mundo de formas cada vez mais incompatíveis. A rapaziada indo para a direita, as moças indo para a esquerda. Por quê? Esse vídeo não veio te dizer para qual lado você deve ir. Ele veio entender com calma e com dados por que essa divisão está acontecendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. Porque quando um fenômeno aparece em vários países de uma vez, ele tem causas bem mais profundas do que simplesmente fulano é influenciado por vídeos de internet. Primeiro, deixa eu provar que isso não é achismo. Dados de vários países mostram exatamente o mesmo movimento. Mulheres jovens adotando posições mais progressistas e homens jovens ficando mais conservadores. Uma divisão que aparece nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Coreia do Sul e na Polônia. Alguns números concretos. Um estudo de 2025 na Universidade de Humboldt, feito com cerca de 25 mil eleitores dos 27 países da Europa, encontrou que, entre os jovens, 21% dos homens apoiam partidos de direita, contra apenas 14% das mulheres da mesma idade. Na Alemanha, nas eleições europeias de 22% dos homens com menos de 21 e 24 anos votaram no partido de extrema-direita AfD, enquanto entre as mulheres da mesma faixa, esse apoio mal apareceu. E nos Estados Unidos, essa divisão é uma das mais fortes de toda a política atual, e a mais profunda justamente na geração Z. Ou seja, é real, é grande e está em toda parte. Agora vem a parte interessante, que é entender o porquê. E aqui tem uma primeira surpresa, que muda toda a conversa. A gente fala, os homens estão virando de direita. Isso é verdade. Mas vários estudos apontam uma coisa que esse título esconde. Em boa parte dos países, o motor principal da divisão não foram os homens indo para a direita. Foram as mulheres indo, e rápido, para a esquerda. Uma análise da Austrália, por exemplo, encontrou um deslocamento de toda a geração para a esquerda, com a diferença entre os sexos se abrindo porque as mulheres se moveram num ritmo bem mais acelerado. Isso importa muito, porque muda a pergunta. Não é só o que deu errado com os rapazes, é também o que mobilizou tão fortemente as moças. E guarda isso, porque a resposta vai ligar as duas pontas. Então, por que as mulheres jovens se moveram tão rápido? Os pesquisadores apontam um gatilho central, o movimento Me Too, uma das principais mobilizações globais nas redes sociais, que trouxe para o centro do debate questões como assédio e violência. Some-se a isso a disputa sobre o direito ao aborto, que se tornou um verdadeiro divisor de águas. E repara no efeito disso sobre as próprias relações. As mulheres passaram a dizer, em maior número, que não votariam num candidato que discorda delas sobre o aborto, enquanto os homens se mostram mais dispostos a votar em alguém com quem discordam nesse tema. Para muitas mulheres jovens, certas questões deixaram de ser política e viraram inegociáveis, porque estão ligadas à própria segurança e à própria autonomia. Isso as empurrou com muita força para a esquerda. E os homens? Aqui é onde eu preciso da sua atenção, porque é fácil cair na preguiça de dizer é só machismo e encerrar o assunto. Os estudos apontam a algo bem mais complexo. Na Alemanha, o discurso da extrema-direita parece encontrar eco entre jovens que se sentem cada vez mais postos de lado nas narrativas políticas. A palavra-chave que aparece nas pesquisas é justamente essa, colocado de escanteio. A sensação para uma parcela desses rapazes é mais ou menos assim. Todo mundo fala de luta das mulheres, das minorias, e ninguém fala da minha dificuldade. O jovem que não acha emprego, que não consegue sair de casa dos pais, que se sente sem lugar no mundo. Escuta um discurso progressista que muitas vezes fala sobre ele como um problema. O homem branco, o opressor, e raramente fala com ele sobre as dores que ele também sente. E aí aparece um discurso de direita que faz exatamente o oposto, que diz, você não é um vilão, as suas dificuldades são reais, e tem alguém te culpando injustamente. E eu não estou dizendo que esse diagnóstico está certo. Estou dizendo que ele responde a uma dor real. E é exatamente por isso que ele funciona.
Ignorar essa dor não faz ela desaparecer, faz ela procurar quem a acolha. Tem ainda um terceiro fator, bem concreto. Boa parte dessa divisão é atribuída a uma diferença no consumo de mídia entre os dois grupos. Na prática, o algoritmo entrega para os rapazes um mundo e para as moças outro completamente diferente. O feed de um homem jovem vai se enchendo de um certo tipo de conteúdo. Sucesso, dinheiro, autoajuda masculina, críticas ao feminismo, verdades que ninguém te conta. O da mulher jovem, de outro. Pautas de direito, denúncia, comunidade, e cada um vai sendo fechado numa bolha que confirma o que ele já pensa e radicaliza um pouquinho mais a cada dia. Vocês não estão só discordando, vocês estão recebendo informações diferentes sobre a mesma realidade. É muito difícil concordar com alguém quando a internet de vocês dois nem sequer mostra os mesmos fatos. E quando a gente junta tudo isso, o avanço das mulheres, a sensação de abandono dos homens, as bolhas digitais, a gente chega a um conceito que a teoria crítica estuda há bastante tempo: o backlash, a reação. A ideia presente em autoras como Rita Segato de que todo avanço numa ordem de gênero costuma provocar uma força contrária, que tenta restaurar o que estava antes. Mas tem um detalhe sociológico fascinante aqui, que os próprios estudos europeus levantam. Essa frustração tende a crescer não onde há mais desigualdade, mas, às vezes, justamente onde a igualdade avançou. Porque conforme as diferenças diminuem, aquelas que sobram ficam mais visíveis e mais sentidas. É o que se chama de paradoxo de Tocqueville. Conforme a sociedade vai ficando mais igual, tanto a mulher sente com mais força o que ainda falta, quando o homem sente com mais força aquilo que ele acha que perdeu. O avanço, por mais paradoxal que pareça, acaba acirrando os dois lados. E por que você deveria se importar com tudo isso, para além da urna? Porque pesquisadores apontam que esse abismo crescente já está criando dificuldades nos relacionamentos e pode levar, no futuro, a menos uniões entre homens e mulheres. Pensa nisso por um segundo. A gente está chegando a um ponto em que rapazes e moças da mesma idade mal conseguem se entender o suficiente para construir alguma coisa juntos. A política deixou de ser só sobre quem governa e virou uma barreira afetiva. Isso é sobre o seu casamento, sobre suas amizades, sobre sua mesa de jantar. Comecei dizendo que não vim te dizer para que lado ir. E eu mantenho isso. O que eu quero deixar com você é outra coisa. Se você é um homem jovem e se sente atraído por esse discurso de que estão te colocando de escanteio, eu te peço só uma coisa. Não confunda quem nomeia a sua dor com quem resolve a sua dor. Tem muita gente e muito algoritmo ganhando dinheiro e poder em cima do seu ressentimento, sem nenhuma intenção real de melhorar a sua vida. Sentir-se abandonado é legítimo, mas a pergunta que vale é: quem está te oferecendo um culpado? E quem está te oferecendo uma saída? Porque quase nunca é a mesma pessoa. E talvez o ato mais radical que reste, num tempo que empurra homens e mulheres para trincheiras opostas, seja simplesmente conseguir conversar com alguém do outro lado sem tratá-lo como inimigo. Isso vale mais do que qualquer voto. Me conta aqui nos comentários com respeito. Você sente esse abismo na sua própria vida? Já brigou de política com alguém que você ama? Até o próximo vídeo.